Dorita Castelo Branco, uma artista a quem a escultura muito deve. Este é o programa Retrospectivas Fim de Semana, um telejornal com histórias das últimas décadas, mas com um olhar jornalístico na atualidade. Ainda hoje iremos recordar a obra da escultora Dorita Castelo Branco, com a ajuda do Dr. Nuno Lima de Carvalho, diretor da Galeria de Arte do Casino Estoril. O nome de Dorita Castelo Branco marcou o panorama da escultura, graças a um estilo muito próprio. As suas obras podem ser apreciadas em edifícios ou jardins de locais tão distintos como Lisboa ou Macau. A peça que vamos ver reporta-se a uma exposição de Dorita em Lisboa. Na Sociedade Nacional de Belas Artes foi inaugurada uma exposição de escultura da artista Dorita Castelo Branco. Os seus trabalhos, reveladores de uma fina sensibilidade artística, constituíam magníficas revelações de um mundo escultórico, merecendo dos visitantes os maiores elogios. Falar de Dorita Castelo Branco, tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Nuno Lima de Carvalho, é o diretor da Galeria de Arte do Casino Estoril. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sei que privou com Dorita Castelo Branco em inúmeras ocasiões. Muito, porque ela apresentou algumas exposições individuais na Galeria do Casino Estoril, participou em muitas coletivas, executou muitas medalhas, muitíssimas medalhas, e eu considerei-a sempre entre a classe dos escultores, talvez em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Portanto, foi uma artista realmente de grande qualidade e de especial qualidade. De grande qualidade. A qualidade de um artista mede sobretudo por uma coisa, é que tenha a sua escrita, a sua... Nós, olhando para um trabalho de um artista, não precisamos de ver a assinatura. E com a Dorita acontecia precisamente isso. Ela, na sua estética, tinha uma preocupação que era a simplificação da figura, sobretudo a figura. Porque ela teve talvez o principal e quase único tema dela foi o corpo, foram as pessoas. Foram as pessoas. Mas toda a sua construção é uma construção de simplificação, de simplificação daquilo que está além da figura. E nisso foi, de facto, extraordinária. Ela, como escultora, fez tudo o que um escultor consegue fazer e pode fazer. As grandes obras públicas... penso que terá feito à volta de 35 obras públicas. A maior de todas é a que está em frente da ponte da Taipa, em Macau. Lisboa não a considerou muito, ela queixava-se disso, a Gulbenkian também não a considerou muito, mas ela tem em Lisboa 3 trabalhos de referência, que é uma peça, O Homem e a Mulher, que ela chamou a peça do amor, na Avenida das Descobertas. É um monumento dedicado aos imigrantes
Ela perguntou-me onde é que ela deveria pôr esse monumento. Eu sugeri-lhe Santa Apolónia, que é de onde agora nessa altura a maior parte dos imigrantes partiam para a França, e tem também na sociedade, na Duque de Lolé, na Spa, tem também uma escultura de muitíssima qualidade, e tem uma escultura no jardim da Gulbenkian. Muito bem, para além de estar exposta em Brasil e em inúmeros sítios... Tem, e sei lá, ela no Brasil levou para lá uma exposição que depois não quis trazer para Portugal e distribuiu por várias cidades brasileiras. Tem esculturas também na Venezuela, de uma grande exposição que ele fez, vendeu algumas coisas e outras coisas ofereceu-as. E além disso, ela realizou 25 exposições individuais, participou em, penso que 2 ou 3 centenas de coletivas, medalhas e objetos de arte terá feito mais de 100, e penso que é um dos escultores que em Portugal deixou uma obra maior e que nós poderemos considerar monumental. O doutor falou dos trabalhos de medalhas da Dorita Castelo Branco, fez o favor de trazer 2 peças que vão permitir-nos ilustrar a nossa conversa. Esta é uma medalha do padre António Vieira? Sim, é uma medalha que foi feita para a Semana de Estoril Portugal na Bahia. O padre António Vieira é uma sugestão do Jorge Amado. Eu perguntei a Jorge Amado quem é que seria interessante apresentar nessa medalha, e ele, sem dúvida nenhuma, o padre António Vieira. E já que falamos de Jorge Amado, está aqui também uma medalha que mostra, enfim, o prestigiado autor brasileiro, cujo centenário de nascimento se assinala agora, não é? Assinala-se. Ele nasceu em 10 de agosto, será em 10 de agosto. Eu estou já a procurar organizar um programa e organizar uma comissão para fazermos uma homenagem condigna ao Jorge Amado. E vou fazê-la no Casino Estoril, porque o Casino Estoril esteve muito ligado à obra de Jorge Amado. Todos os seus livros últimos foram lançados lá. Fiz várias exposições dos ilustradores da obra dele, de maneira que se justifica que neste centenário importantíssimo do nascimento de um dos maiores escritores de língua portuguesa, eu já agora aproveitava, não sei se sabe, mas parece-me que está a ser preparada uma nova edição da Gabriela Cravo e Canela, e que será interessantíssimo, da telenovela Gabriela Cravo e Canela, que está já em fase adiantada e será para nós muito interessante. Eu recordo-me que a Gabriela Cravo e Canela fazia parar o trânsito. É verdade, naquela altura. Há dias, falando com um deputado, ele disse-me que muitas vezes tiveram que alterar horários na Assembleia da República para reuniões que tinham para não perderem a novela. Doutor, fez também o favor de trazer uma outra peça da Dorita Castelo Branco, esta escultura, que simboliza o quê? A família, simboliza a família. Ela foi sempre muito ligada à família, e esta peça eu não tinha reparado nela, mas tem uma coisa interessante. É que as 2 figuras, o pai e a mãe, só têm 2 braços. A parte da frente não tem braço. É uma peça interessantíssima. Uma originalidade. Era originalidade e está dentro da criatividade dela. Ela foi extremamente criativa. Claro. A Dorita Castelo Branco fez o curso de escultura nas Belas Artes, foi bolseira da Gulbenkian em Paris, foi professora de desenho em vários liceus, nomeadamente no Liceu Dom João de Castro, foi minha professora de desenho. Sim. E na António Arroio foi onde ela esteve mais tempo também, na António Arroio. E eu sempre que falava com alunos dela, adoravam a Dorita como professora. Como mulher e como professora. Como mulher, porque ela de facto era muito, muito bonita. Um espírito jovem. Sim, um espírito jovem, mas penso que também era uma excelente professora. Se eu lhe pedisse, Dr. Lima de Carvalho, para definir a obra de Dorita Castelo Branco, o que é que nos dizia?
Eu aqui recordo-me do que dizia dela o Manel Cargaleiro. O Manel Cargaleiro dizia que, como artista, era uma extraordinária escultora, muito ligada à família. E esta peça, eu não tinha reparado nela, mas tem uma coisa interessante. É que as duas figuras, o pai e a mãe, só têm dois braços. A parte da frente não tem braço. É uma peça interessantíssima. Uma originalidade. Era originalidade e está dentro da criatividade dela. Ela foi extremamente criativa. Claro. A Dorita Castelo Branco fez o curso de escultura nas Belas Artes, foi bolseira da Gulbenkian em Paris, foi professora de desenho em vários liceus, nomeadamente no Liceu Dom João de Castro. Foi minha professora de desenho. Sim. E na António Arroio foi onde ela esteve mais tempo também, na António Arroio. E eu sempre que falava com alunos dela, adoravam a Dorita como professora. Como mulher e como professora. Como mulher, porque ela de facto era muito, muito bonita. Um espírito jovem. Sim, um espírito jovem, mas penso que também era uma excelente professora. Se eu lhe pedisse, Dr. Lima de Carvalho, para definir a obra de Dorita Castelo Branco, o que é que nos dizia? Eu aqui recordo-me do que dizia dela o Manel Cargaleiro. O Manel Cargaleiro dizia que, como artista, era uma extraordinária escultora e, como mulher, era uma força da natureza. Eu concordo inteiramente com isso. Portanto, uma extraordinária escultura e uma força da natureza. E uma força da natureza. Ela, na escultura, como eu disse, fez tudo o que um escultor pode fazer. Em primeiro lugar, as obras públicas. Ela trabalhou muito, por exemplo, para hospitais e para palácios da justiça. De resto, o Jorge Amado visitou o ateliê dela um dia e ela estava a fazer, é o Jorge Amado que diz no seu livro Navegação de Cabotagem, estava a fazer, e num catálogo que fez para uma exposição na Galeria do Casino de Estoril, estava a fazer um trabalho para o Tribunal de Benavente, um trabalho extraordinário, mas diz que das peças que mais gostou, que estavam, havia muitas no ateliê, foi de um Santo António muito gordinho e muito interessante. Ficou apaixonado pelo Santo António da Dorita. Mas fez também muitos bustos de grandes, sobretudo de grandes figuras da história da literatura e da história de Portugal. Teve também, sobretudo na medalhística, foi também muito importante e com muita originalidade. Ganhou dois grandes primeiros prémios, um em Barcelona, num concurso mundial em que participavam centenas de artistas sobre o desporto, e ganhou o primeiro prémio de 5 exposições do prémio Edinford de Escultura, por mim, organizados na Galeria do Casino de Estoril. Muito bem. Portanto, para definirmos a obra de Dorita Castelo Branco, numa palavra, diríamos que é a obra de uma mulher que era uma força da natureza. Uma força da natureza, também da arte. Subscrevendo as palavras da nossa sem dúvida nenhuma. Não era só força da natureza, é porque ela era uma força física, porque a saúde dela não era... era débil bastante, mas ela movimentava blocos de mármore pesadíssimos. Eu não sei como, ela tinha de facto era uma pessoa singular até nesse aspecto. Até nesse aspecto. Muito bem. Estamos a falar de Dorita Castelo Branco, que o Dr. Lima de Carvalho conheceu, enfim, em inúmeras ocasiões, em tantas circunstâncias, e que expôs na Galeria de Arte do Casino de Estoril, que o Dr. dirige há quantos anos? Há 38. 38 anos. 38. Fantástico. Tenho alguns recordes, por exemplo, na área. Eu gostei muito. Há pessoas que se admiram porque eu faço a pintura naive. Eu faço porque eu sempre gostei muito da arte popular.
que tem sido muito esquecida em Portugal. Assim, de repente, da arte popular, desculpe interrompê-lo, ocorrem-nos sempre alguns nomes, como a Rosa Ramalho, o Zé Franco, Maria Sidónio, e tantos outros, não é? E tantos outros. Em Portugal, por exemplo, no artesanato, o artesanato tem uma componente importante da arte. E Portugal é dos poucos países do mundo que não tem um instituto para a área do artesanato. E nós no artesanato temos coisas lindíssimas, os cântaros de barro, as coisas que vieram do tempo dos árabes, e depois em todas as áreas, no têxtil, na madeira, nos metais, temos coisas fabulosas, mas é uma atividade que está esquecida. É lamentável que Portugal nunca conseguiu aprovar um selo de garantia para o artesanato português. A dizer, isto é feito à mão e é feito por portugueses. É lamentável, mas é um facto. Pode ser que, enfim, num futuro que se deseja breve, isso possa acontecer. Voltando a Dorita Castelo Branco, ela infelizmente deixou-nos muito jovem, tinha apenas 60 anos, não é? Sim, tinha apenas 60 anos. Ela teve... os últimos anos, os últimos 15 anos da vida dela foram de facto um tormento, a saúde extremamente débil, mas o que as pessoas admiravam nela era a alegria de viver. Estava sempre satisfeita ela quando... eu falava muito com ela e quem me apresentou, e com a pessoa que ele me apresentou, que foi o Eduardo Alarcão, pintor. Um dia fui ao ateliê dela e ela falava, dizia às vezes assim uns palavrões, e nessa altura utilizou um palavrão também para dizer que havia um pintor que estava por cima, que trabalhava por cima do ateliê dela, que tinha muitíssima qualidade, que era o Alarcão, o Eduardo Alarcão. E quando foi do falecimento dela, era um episódio que eu queria referir porque é interessantíssimo, o Eduardo Alarcão lembrou-se e foi ao Jardim Zoológico, levou um daqueles homens que estavam a vender balões para o cemitério, encheu umas dezenas largas de balões, distribuiu pelas pessoas. Recordo-me que duas das pessoas que estavam presentes eram o general Ramalho Yanes e a doutora Manuela Yanes, tão bem com o seu balãozinho, e quando ela foi incinerada, quando o caixão entrou passou aquela cortinazinha que está no corteiro, todos largámos os balões como se fossem lá para o alto receber a alma dela, e eu recordo-me que caminharam no sentido do sul, atravessaram Portugal, atravessaram o Tejo e foram para o sul. Foi uma coisa, uma cerimónia fabulosa, muito extremamente enternecedora. Muito emotiva. Doutor, só para completarmos, sei que há um episódio também da Dorita Castelo Branco, na véspera do seu falecimento, que teve a ver com um concerto da Tina Turner no Estádio do Restelo. Sim. Ela foi para a casa de uma amiga que era um edifício alto, sobranceiro ao Estádio do Restelo. Esteve na janela a ver e a aplaudir a atuação da Tina Turner e no dia seguinte morreu. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Retrospectivas de Fim de Semana para partilhar connosco, enfim, essas memórias da sua convivência com esta grande escultora, Dorita Castelo Branco. Foi para mim muito grato, agradeço o convite. Foi um prazer. Muito obrigado. Até sempre. Muito obrigado. Doutor Nuno Lima de Carvalho, a propósito de Dorita Castelo Branco, que foi um pretexto para esta nossa conversa aqui na RTP Memória, neste programa Retrospectivas de Fim de Semana, que é um telejornal com histórias das últimas décadas, mas sempre com um olhar jornalístico na atualidade. É o final deste Retrospectivas de Fim de Semana, nas tardes de sábado e noites de domingo, na RTP Memória. Recordo que poderá rever esta emissão através da internet em rtp.pt, na área RTP Play. Como sempre, em nome da equipa, quero que saiba do imenso prazer que tivemos na sua companhia. Bem-aja por isso. Até para a semana.